Meus irmãos, boa tarde, boa noite. Né? Vamos fazer uma oração antes de começar esse momento de escola bíblica. Senhor, muito obrigado por mais um dia estarmos aqui reunidos no Teu nome. Eu oro pedindo por esse momento em que nós vamos fazer esse estudo. Que o Senhor venha guiar, Pai, as nossas palavras, as nossas mentes e os nossos corações, para que primeiramente, Pai, nós possamos ser pessoas que reflitam a imagem de Cristo, ser pessoas que temem mais ao Senhor e que viva, Pai, uma vida que ame ao Senhor de todo o nosso coração. Peço que o Senhor venha tomar, Pai, esse momento à frente, que o Senhor venha trazendo em paz e segurança aqueles que estão por vir, Pai, independente seja aqui ou nas outras igrejas, e que esse dia, Pai, nós possamos nos alegrar e glorificar o Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, boa tarde. Nós estamos lendo o livro Conselhos Importantes para Novos Cristãos, do nosso irmão Fernando Angelim. É um livro que é conhecido já por alguns. E hoje nós vamos começar o capítulo 9, que ele começa ali a partir da página 133. Não tem página 133 no seu livro, então você vai ter que ir até a 134 e voltar, tá? Uma página. Recapitulando o que nós vimos através do capítulo 8, então nós vimos sobre a questão da política, né? O cristão e a política, assim como também o cristão e a internet. Essa parte do livro, ela está dando conselhos práticos, então como nós estamos aqui falando, né? Ele não é algo assim tão fundamentado, ou a gente não vai trabalhar textos de maneira tão exaustivas como nós trabalhamos nas primeiras aulas, né, que foi uma parte ali de fundamento. Essa aqui, ela é um pouco mais dinâmica, você vai ver que tem mais textos, né? Então a gente vai conseguir aí explorar bem esses capítulos que dão realmente conselhos mais práticos para a nossa vida cristã. No capítulo 9, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do pecado, né, que todos nós sempre falamos ou já ouvimos de algum lugar. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Gênesis 2, no verso 7. Aqui está contando a criação. Então, Deus, ele criou todas as coisas e ali no último dia, através do sopro do seu espírito, ele cria o ser humano e esse homem ele passa a ser uma alma vivente. Então, alguém pode ler, por gentileza, Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, irmãos, essa questão da alma vivente, Deus ele cria o homem, o ser humano agora ele passa a ter a imagem e semelhança de Deus, e ainda até esse momento ele é perfeito no sentido de o Adão e Eva, até aqui, né, eles não pecaram. Tá? Aqui a gente está em Adão, Eva ainda não foi criada, mas quando eu falar homem, já entenda-se na questão homem e mulher, tá? Adão e Eva. Então, Deus, ele cria o homem conforme a sua imagem e semelhança. Ele cria de uma maneira também que cada homem agora, ele é individual. E é bem importante a gente entender essa questão da individualidade, porque nós vamos entender também o que isso implica, tá? Inclusive na salvação. A salvação, ela é feita de maneira individual, ou seja, Deus trabalha no coração do homem, tá? Sendo que, infelizmente, né, ou felizmente, né, a gente pode falar assim, nós não conseguimos dar conta ou salvar a vida de outra pessoa, porque nós somos incapazes de salvar a nossa própria vida individual. Então, quando Deus ele cria o homem, ele coloca o sopro de vida dentro do homem. Esse homem, então, ele nasce ali perfeito, a imagem de Deus. Esse homem, ele tinha toda a comunhão com Deus. Você imagina o que é você ser visitado por Deus todas as tardes. Você está dentro de um jardim, aonde Deus colocou ali nesse ponto, aonde você exerce domínio. E aí eu gostaria que alguém lesse Gênesis 2:15, que mostra que Deus ele cria o homem de uma maneira muito especial. O homem é como um ápice da criação de Deus. Verso 15, por gentileza. O Senhor Deus colocou o homem no jardim
Então, Deus, ali de uma maneira excepcional e milagrosa, coloca o homem, que é uma criatura, né, criada ali de uma forma muito especial, para guardar esse jardim tão maravilhoso que ele criou, junto ali com todo o universo. E aí isso mostra que o homem, ele também tinha vamos dizer assim, essa função de exercer um domínio sobre o restante da criação. A gente tem que lembrar que o homem, além de lavrar ali, cuidar do jardim, ele também foi encarregado de nomear os animais. Ou seja, o homem, de uma maneira miraculosa, ele tinha funções ali que o próprio Deus deu para ele como um privilégio. Como a gente falou, Deus, ele fez tudo isso ali para a sua própria glória. E aí eu vou ler o verso 16 e 17 desse capítulo ainda. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui a gente vê que Deus, ele dá uma ordem. Deus, ele olha para o ser humano e fala assim: olha, vocês têm tudo aqui dentro do jardim, exceto essa questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como nós falamos aqui, a gente não vai explorar essa parte, mas quando Satanás ele vai tentar, né, ali Eva, a primeira coisa que ele faz é pegar essas palavras que Deus falou, de toda a árvore, e aí ele fala assim: ah, Deus falou para não comer nenhuma. Não é isso? Não. Tá? Então assim, Satanás mais uma vez tentando pegar as palavras do próprio Deus e subverter para fazer com que o ser humano caia. E a história ela vai correndo. No capítulo 3, no verso 6, alguém pode ler, por favor? Gênesis 3, 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui, o primeiro pecado, ele entra no mundo. Nós sempre falamos que Adão, ele é o representante da humanidade. É por isso que o pecado de Adão, ele cai sobre todas as pessoas. E aí, podemos citar, por exemplo, algo que a gente tem um pouquinho mais próximo. Por exemplo, o nosso presidente da República. Nós temos um presidente, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é o representante do povo brasileiro. Então, ele está ali, né, representando aproximadamente 220 milhões de pessoas. Sendo que se ele faz alguma coisa muito boa, o país vai bem. Assim como se ele faz alguma coisa muito ruim, o país vai mal. Então, quando Adão ele peca, toda a geração dele, por ele ser um representante, acaba sofrendo o dano do pecado, assim como também a criação, tá? Que é algo que às vezes a gente não para assim para perceber. Por quê? Catástrofes naturais, a questão, por exemplo, dos animais serem selvagens, tudo isso é marco do pecado também. Então, assim, os animais pecaram? Não, foi Adão. Mas por Adão ser esse representante da humanidade e ser esse representante que carregou a imagem e semelhança de Deus, o pecado dele acabou ali, de alguma forma, afetando toda a criação. Então é bem interessante, porque quando a gente fala em representante, a gente pode citar um outro exemplo também. Nós estamos estudando aqui às quartas-feiras o livro do Êxodo. E Faraó é uma figura muito importante, porque ele endurece o coração dele ali diversas vezes. O povo do Egito, como um todo, aquela nação, começa a sofrer por esse endurecimento do coração. Lembrando que Faraó endurece o coração, mas Deus endurece também o coração de Faraó. Então, são duas verdades que nós encontramos nesse fato, nessa passagem. E por causa desse endurecimento, por causa desse caso, toda uma nação acaba sofrendo ali uma série de pragas. E é bem interessante porque chega uma hora nas pragas do Egito que os próprios conselheiros do faraó olham e falam assim: deixa esse povo sair, porque assim, esse Deus dele já mandou, acho que já tinham 7 ou 8 pragas já tinham sido mandadas. Ele vai mandar mais. Então assim, você vê que até os conselheiros, né, que eram os homens ali de importância de faraó, já estavam olhando e falando assim: poxa,
deixa esse povo ir, por quê? Porque eles entendiam, ó, enquanto esse homem, que é o nosso representante aqui, do povo do Egito, não deixar esse povo sair, a gente vai continuar ali sofrendo praga. Então, irmãos, o nosso pecado, ele nos afeta individualmente, mas ele também pode afetar de uma maneira coletiva. Tá? Então a gente sempre fala, por exemplo, pais, né? Olha, não deixa de ensinar seus filhos, né? Tenta governar bem a sua casa, traga para a igreja. E aí o que acontece? Às vezes os pais não querem trazer o restante da família para a igreja, ou conduzir, ou então começa um pecado e acaba reverberando em toda a família. Então, apesar do nosso pecado ele ser individual, ou seja, Erasmo comete um pecado, a minha família pode acabar sofrendo por pecados que eu cometo. Tá? E aí, agora na página ali 134, a gente pode começar ali o primeiro parágrafo. Alguém pode ler, por gentileza? A doutrina ou o ensino? O pecado. Página 134? 133, desculpa. Inicialmente, cabe ressaltar que todos os seres humanos pecaram. Mas exatamente o que isso significa? A palavra traduzida por pecado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significa etimologicamente errar o alvo. O alvo, nesse caso, é a justiça de Deus. Sempre que o ser humano não consegue cumprir a lei de Deus, ele comete um pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Então é muito interessante, irmãos, porque, como nós falamos, nós temos um padrão moral, ou seja, nós temos o que é certo ou errado. E o que é certo ou errado, hoje nós temos a Bíblia muito bem escrita, graças a Deus, 66 livros aqui e cartas que nos abençoam, e que está ali muito claro. Mas até o Pentateuco, tá? Até o Pentateuco ser escrito, até Moisés receber ali um monte, era uma tradição oral que era passada. A gente conhecia Deus porque ele se revelava de maneira excepcional a algumas pessoas, principalmente aos patriarcas. Porém, foi nos 10 mandamentos onde nós tivemos uma formalização do que é a lei de Deus. Então, essa lei agora ela passou a ser escrita e, com isso, nós temos uma clareza maior do que é o pecado. E é bem interessante porque ali na página 134... ele vem falar ali no segundo parágrafo sobre essa questão do pecado. A palavra ali, harmatiologia. Então, a gente viu que significa ali, etimologicamente, que, ou seja, é no sentido da palavra errar o alvo. Porém, a gente viu ali também que aqui a gente vai ter um outro estudo também que vai apontar. Alguém pode ler, por gentileza, esse segundo parágrafo? A doutrina? Isso, 134. Agora é 134. A doutrina do pecado é chamada hamartiologia, uma vez que a palavra hamartia corresponde à palavra pecado na língua grega, e logia significa estudo, ou seja, é o estudo sobre o pecado. A compreensão correta dessa doutrina influencia diretamente na compreensão da doutrina da salvação, soteriologia. É importante entendermos o tamanho do pecado para compreendermos o tamanho da salvação. Certa vez alguém disse que enquanto o pecado não se tornar amargo, Cristo não se tornará doce. Quando Moisés ele recebe ali a lei, e aí a gente tem os livros ali de Levítico, Números e Deuteronômio, essa lei ela estava muito ligada também a uma questão de Israel, a uma questão de um povo que era ali eleito, que foi chamado por Deus para ser a nação em que as outras nações conheceriam Deus através deles. Então, a guarda da lei, quando você pega ali, principalmente no Antigo Testamento, também estava muito relacionado a bênçãos e maldições terrenas. Tá? Por quê? A gente ali em Deuteronômio 28, vocês podem ler que a guarda da lei, você tinha as bênçãos, e não guardar a lei você tinha as maldições. Então, esses conceitos aqui que a gente trabalha e que a gente vai trabalhar sobre os efeitos do pecado, é uma, vamos dizer assim, é uma revelação
progressiva, ou seja, ela vai se mostrando aos poucos até que nós possamos entender o que realmente o pecado fez na nossa vida. O pecado, ele não é só a gente olhar Deuteronômio 28 e falar assim, bom, é uma série de regras em que se eu seguir, eu vou ter coisas boas, e se eu não seguir, eu vou ter coisas ruins. É muito mais do que isso. Primeiramente, e aqui eu quero que a gente leia, aqui no tópico 1.1, são os tipos de morte que o pecado causou no ser humano. Alguém pode abrir, por gentileza, nessa primeira passagem de 1 Coríntios 15, 21? Enquanto isso eu vou ler ali o quadrinho, tá? Que está bem do lado. A morte física trata da separação da alma e do corpo. Neste contexto, Paulo trata a morte física fazendo um contraste dela com a ressurreição de Cristo, mostrando que o ser humano se tornou mortal por causa de Adão. Referência, 1 Coríntios 15, 21. Alguém pode ler, por gentileza? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Amém. O ser humano, ele não foi feito para morrer fisicamente. Então, a morte física, ela é uma consequência do nosso pecado, do pecado de Adão. Então, a partir daquele momento, o homem, vamos dizer assim, tem um prazo de validade, tem um prazo de vida. Todos nós aqui, um dia iremos morrer, seguindo o curso natural da vida. A gente só não sabe, né, o quando e como. Mas o fato é, a morte é uma das certezas que você tem na sua vida, desde que a criança nasce. Um dia a gente olha e fala, poxa vida, essa criança vai morrer. Por quê? Porque das consequências dos frutos do pecado foi justamente a morte física. E aí é bem interessante, porque a gente pode falar também da questão da morte espiritual. Efésios 2:1. E a pessoa que abrir em Efésios 2:1 pode deixar, porque a gente vai ler um pouquinho mais, tá? Essa passagem de Efésios. Então, lembra que eu falei? O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele era perfeito, ele tinha um relacionamento muito íntimo, a ponto de Deus descer no jardim e conversar com ele. O homem tinha uma plena vida. Ele tinha, imagina, você ser ali ligado ao seu próprio Criador, num tal ponto em que você consegue conversar com ele, em que você vê a presença dele, em que você sente, né, ali que ele está perto de você, em que você até mesmo consegue tornar ali visível. Porém, com o pecado, a morte espiritual vem. Por quê? Porque Deus, ele é 100% santo. Ele é santo, santo, santo. Ele é perfeito. Então, vamos lá. Como que um ser que é todo poderoso, é criador, é santo, 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 agora pode relacionar-se com uma criatura manchada pelo pecado? Então, a morte espiritual trouxe isso. Infelizmente, ela nos afastou de Deus. E apenas por Cristo, que nós já vimos que ele é colocado como mediador, ou seja, alguém vai ter que fazer essa ligação de novo. Porque essa ligação, o pecado rompeu. E quem foi esse alguém que se colocou no meio? Foi o próprio Jesus Cristo. A gente está falando, claro, porque é muito importante a gente falar que a morte espiritual, ela tem sim uma cura, ela tem sim uma resolução, que é apenas o sacrifício de Jesus Cristo. Tá? Vamos lá. A morte espiritual trata-se da separação espiritual entre Deus e o homem. E aí ele dá uma passagem aqui, Isaías 59:2. Este é o estado de todo aquele que nasce depois de Adão. Está morto em delitos e pecados. Alguém pode ler, por gentileza? É a passagem ali de Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Amém. Você pode ler também, irmã, o verso 2 e o verso 3, que eu acho que é bem importante também, que vai complementar. Em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então eu quero trazer aqui, irmãos, ali no verso 1 a gente pode ver que o estado natural de todo ser humano sem Cristo, ele está morto espiritualmente.
assim como também o estado de todo ser humano sem Cristo é ele ser aprisionado, escravizado pelo pecado. Então, assim, como que um morto ou um escravo, ele pode reverter essa situação dele? Apenas por Cristo, porque ele por si só, ele não consegue. Assim como também o ser humano por si só, ele não consegue dar conta do próprio pecado, ele não consegue se salvar, ele não consegue ali ter uma vida plena, porque só Cristo pode dar isso. Então a gente vê que o pecado, ele já nos torna morto sem Cristo, assim como também escravos da nossa própria natureza. Tá? Então isso aí cai, né, aquelas ideologias que falam que o homem ele nasce bom e o que corrompe é a sociedade, o que corrompe é uma série de fatores que pode acontecer na vida dele. Não. O estado natural do ser humano é morto. Tá? A Bíblia ainda vai chamar o ser humano de inimigos de Deus, de filhos da ira. E aqui cai outro ensino também, né, que fala assim, porque Deus, ele ama, né, o pecador, mas ele aborrece o pecado. Gente, não. Tá? Deus, ele ama o pecador por quem ele salvou. Tá? Por quem ele se sacrificou. Jesus Cristo, ele ama aquele que ele sacrificou. Mas tanto o pecado quanto o pecador sem Cristo é filho da ira. É filho da desobediência. Então a palavra de Deus coloca o ser humano, entre aspas, aonde ele tem que estar. Tá? Sem Cristo, a nossa vida ela transforma-se numa tragédia total. Então, olha só, nós somos mortos, nós somos escravos, nós vivemos segundo o curso desse mundo e nós somos filhos da ira. É por isso que a gente tem que ter muita misericórdia e orar, principalmente por aqueles familiares nossos que ainda não conhecem Jesus Cristo. Tá? Porque às vezes a gente olha e fala assim, poxa, mas a pessoa ela é tão boa, ela tem um coração tão bom. E sim, irmãos, a pessoa, aos nossos olhos, ela é uma pessoa boa. Ela tem um bom coração. Ela pode até fazer boas coisas. Mas quando a gente vai para a palavra, irmãos, todos nós somos filhos de Adão. Romanos 6, do 17 ao 18, eu pediria que alguém abrisse nessa referência. Ele já vem falar sobre isso também, sobre essa questão do pecado, que o ser humano, ele nasce nessa questão. Todos nós somos pecadores. E a gente tem que lembrar que em 1 João fala que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Ou seja, não tem como uma pessoa chegar e falar assim, não, eu estou isento do pecado. Não, eu não sou uma pessoa que peca, eu não sou um pecador. Se você diz isso, se você pensa dessa forma, você já tem 2 pecados para se confessar. O primeiro que é o da mentira, porque você mentiu. E o segundo é esse que está oculto no seu coração, que às vezes nem você consegue ver. Alguém pode ler, por gentileza, Romanos 6, 17 e 18? Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fossem feitos servos da justiça. Isso mesmo. Tá? Então, só há uma maneira de nós deixarmos essa situação. É o próprio Cristo vindo em nosso favor e nos resgatando. E a última morte, aqui nós falamos que 3 mortes elas são dadas por causa do pecado, é a questão da morte eterna. E aí eu gostaria que alguém abrisse em Apocalipse 20, 14. Enquanto isso eu vou ler aqui o quadrinho que está ali ao lado. A Bíblia chama de segunda morte. Diz respeito ao juízo e ao estado de tormento eterno dos condenados. Isso é, refere-se ao lago de fogo, a eterna separação do homem para com as bênçãos de seu Criador. Então, alguém pode ler, por gentileza, essa referência? Apocalipse 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, irmãos, a terceira morte que o pecado traz para a vida do ser humano é a morte eterna, caso Cristo não esteja na vida dessa pessoa. Tá? Então vamos lá. A primeira morte que foi tida, apesar do box dessa caixinha que ela está invertida, é a morte espiritual. Porque assim que o homem pecou, ele não morreu no sentido assim, perdeu a vida dele ali sumariamente. Não. Ele perdeu aquela comunhão com Deus. Aquele elo espiritual que ele tinha com Deus foi perdido. A segunda morte é a morte física.
que é essa morte que eu falei que todos nós, né, um dia passaremos. Então, a partir de agora, a partir desse momento em que o homem pecou, vai morrer também fisicamente. E a morte eterna. Aqueles que não têm salvação em Cristo, um dia vai ser, infelizmente, ali lançados, né, no lago de fogo, junto com Satanás e seus demônios. Então, essa é a morte eterna. Como eu falei, só tem um jeito, irmão, da gente reverter esse estado. É por Cristo. É por isso que a gente entende que a salvação, ela é de graça. Quando nós falamos sobre uma questão moral, em que a gente olha pelos nossos próprios olhos, a gente olha e fala, poxa, mas a pessoa é boa. Essa pessoa, ela é legal. Essa pessoa é uma pessoa, é um bom ser humano, é uma referência. Mas quando a gente olha para um Deus que é santo, 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 desde criança, né, você já tem ali uma questão do pecado na vida. Esse pecado, ele está ali no coraçãozinho da criança. Ele ainda talvez não aflorou, né? Ou ela não tem consciência de tudo aquilo que ela está fazendo. Mas está ali. A gente brinca, né? Ninguém ensinou o nosso filho a nos desobedecer. Mas ele vai lá e desobedece. Você não precisa ensinar uma criança que, se ela não tem o brinquedo da outra, ela não precisa ir lá e bater na outra, mas ela vai lá e bate. E aí você fala assim, mas poxa, meu filho é crente, só convive com crente, só, enfim, escuta música de crente, desenho de crente, como é que ele aprendeu tudo isso, irmão? O pecado está lá. Ele só não tem a consciência daquilo. Ah, mas quando ele vai ter a consciência? Então, eu também não sei dizer, tá? Mas um momento da vida do ser humano, ele começa a ter consciência e ele vai ser responsabilizado por aquilo. Como eu falei, a morte eterna é para aqueles que não estão em Cristo. Aqueles que têm consciência e pecam deliberadamente. Porque Romanos 1 fala que quando Deus ele entrega o ser humano a esse desejo do coração dele, tá? E o coração do ser humano ele é cheio de pecado, ali ele vai listar uma série de perversidades que as pessoas vão fazer. Deus olha e fala assim, eu retiro minha graça, eu retiro minha mão. Deus não precisa mover ou colocar uma gotinha de maldade no coração do ser humano. Basta Deus chegar e falar assim, estou retirando minha mão. Né? Estou retirando minha graça. Você vai ver que o ser humano vai ali para um caminho extremamente ruim e que vai levar à condenação. Por isso que a gente fala que desses estados, naturalmente o ser humano ele não consegue sair. Precisa de um salvador. Você precisa de uma esperança para que o homem consiga novamente ali vencer tudo isso que o pecado fez. E junto com o pecado, a gente também tem que entender essa questão que está ali no tópico 2, que é a carne. Alguém pode ler ali, por gentileza, esse tópico 2 até a referência ali do reverendo Hernandes Dias Lopes? Está na página 135 do livro. A carne trata-se da corrupção da natureza humana como um todo. Ela produz as influências vindas de nós mesmos que nos levam a pecar. O reverendo Hernando Dias Lopes a define corretamente quando diz que a carne se refere aos desejos impuros, que incluem todos os pensamentos, palavras e ações nos castos, fornicação, adultério, estupro, incesto, sodomia e demais desejos não naturais, quer a intemperança no comer e no beber, motins, arruaças e farras, bem como todos os prazeres sensuais da vida, que gratificam a mente carnal e pelos quais a alma é destruída e o corpo desonrado. Então, irmãos, como eu falei, o pecado ele faz parte da nossa natureza. E aqui quando fala da carne, é justamente isso mesmo, é esse ímpeto, é essa vontade que naturalmente nós temos em desobedecer a Deus. A gente falou sobre o tópico internet na aula passada, e a internet mostra muito disso. Olha quantos pecados às vezes a internet ela pode fomentar dentro dos nossos corações. Então, é a cobiça, e quando eu falo cobiça não é só por um homem ou por uma mulher, mas também por uma condição social. É ali desejos impuros, às vezes até mesmo de trabalho,
de um monte de coisa. Então a internet ela fomenta muito disso que às vezes a gente não presta atenção, que é a nossa carne. É o ego, né? Eu tenho uma rede que ela é de trabalho, então todo mundo é muito bom, né, no que eles fazem. Às vezes a pessoa não é assim, nem é tudo aquilo, mas você lê assim, parece que a pessoa é um presidente de uma grande empresa, né? Assim, nem o banco, nem o presidente do Banco Itaú se porta como aquela pessoa. Então você vê que tem um pecado ali de ego, de alguma coisa. Por quê? Porque, irmãos, sem Cristo o pecado ele aflora. E o pecado ele se torna um vício. E o pecado ele chama outro pecado. É só a gente ver o exemplo de quando Caim ele mata Abel. Caim matou Abel. Pecado do homicídio. E aí Deus vai perguntar para ele. O que ele fala? Não sei, né? Que Deus pergunta aonde Abel estava e ele dá uma resposta até bastante grosseira assim para Deus, né? O texto mostra. É um indivíduo bem audacioso no mau sentido, né? Então, um pecado vai chamando o outro, assim como também o pecado da humanidade é assim. Então, o indivíduo faz uma coisa errada. Mas junto com aquela coisa errada, não é só aquilo pontual. Aí vem outra coisa errada, vem outra coisa errada. E sempre vai afundando. E a gente até brincou com os algoritmos de internet, né? Parece que eles querem fomentar isso também. Então você está num negócio. Daqui a pouco você está numa coisa assim que você olha e fala, mas como é que eu vim parar aqui? É bem parecido também ao ser humano. Então o ser humano, ele começa com aquela coisa pequenininha, às vezes, né? Não foi o caso de Caim, que Caim simplesmente foi lá e matou o irmão dele. Ou seja, já começou grande e só piorou. Mas às vezes o homem começa com uma coisinha pequenininha. E ele vai se afundando, se afundando, se afundando, se afundando, a tal ponto em que ele acaba tornando-se ali uma pessoa que comete as piores atrocidades. Mas tudo isso é fruto do próprio pecado, da própria carnalidade que ali afora dentro dele. Mas e nós, que somos cristãos e somos regenerados? Né? É bem legal, porque a apostila ela nos ajuda também a responder essa questão. Pode ler, por gentileza, alguém abre ali nessa referência de 1 Coríntios 15, 54. Alguém pode ler esse próximo parágrafo? Começa mesmo que e termina na página 136. Pode ler também a referência ali do John MacArthur, por favor. Mesmo que já sejamos cristãos, regenerados e estando em um processo de santificação, ainda não fomos glorificados. E não estamos isentos de combater a nossa própria carne. Logo, pelo poder do Espírito de Deus, devemos mortificar as obras da carne. Sobre isso, John MacArthur afirma corretamente. O apóstolo diz que o Espírito nos dá energia e força para matarmos de modo contínuo e gradual os nossos pecados. Um processo que não se completará nesta vida. Os meios usados pelo Espírito para realizar esse processo é a nossa obediência fiel às simples ordens das Escrituras. Alguém pode ler, por gentileza, a referência ali de 1 Coríntios 15, 54? Quando, porém, o que é corruptível e revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, porém se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi tragada pela vitória. Amém. Isso é uma promessa que nós aguardamos ansiosamente. Enquanto isso, a gente vai ter que lidar, infelizmente, com o nosso pecado e com a nossa carnalidade. Por quê? Ser humano, né, foi regenerado por Cristo. Glória a Deus, estamos aqui, né, nessa situação, como igreja, como pessoas que Jesus Cristo deu a vida para nos salvar e hoje a gente está reunidos aqui. Isso já é uma coisa que mostra, né, já é um sinal ali que existe a salvação operando em nossas vidas. Porém, irmãos, não é porque a pessoa ela é crente que significa que ela deixou de pecar. Significa que agora ela tem uma consciência do que é pecado, porque as pessoas do mundo fazem sem consciência, entre aspas, nenhuma daquilo, de que aquilo ofende a Deus, ou eles não se importam com aquilo que ofende a Deus. Então, é uma dessas coisas. Ou, às vezes, ele não tem todo o entendimento, mas, geralmente, eles fazem porque eles são rebeldes, porque eles querem desobedecer a Deus. E nós, que somos cristãos, é isso, irmãos. Nós temos uma vida em que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele nos convence do pecado,
em compensação, nós temos uma carne que também faz com que a gente erre, que a gente peque. Então, não é porque agora nós somos salvos e regenerados que significa que o pecado foi totalmente tirado da nossa vida. Significa que agora a gente entende que tem uma luta, que ela é constante, e uma vida em que todo dia, quando a gente ajoelha ali, né, no final do dia ou no início do dia, a gente já tem que começar a pedir perdão. Falar, poxa Deus, ó, me perdoa, errei em tal coisa. Poxa, me perdoa, errei em tal ponto. Agi errado de tal maneira. Por quê? Porque o ser humano, infelizmente, enquanto nós não recebermos a promessa que a irmã leu, ainda nós temos um corpo corruptível, um corpo que vai sofrer com o pecado. Eu não vou explorar esse texto, mas em 1 Pedro 1, mostra que um cristão que foi salvo por Cristo, ele não vai viver uma vida deliberada de pecados. O que isso significa? Ele vai errar, mas ele vai ter consciência, ele vai querer abandonar. Agora um crente, que se diz crente, né? Não vou falar que é crente, mas uma pessoa que se diz crente e tem uma vida muito parecida com alguém que não é crente, ele vai ter que analisar e vai ter que fazer ali, pelo menos, né, um check-up da vida dele. Porque não condiz com frutos do Espírito. Tá? Porque um dos frutos do Espírito é você se arrepender dos seus pecados. Significa que eu nunca mais vou pecar naquilo? Infelizmente, não. Mas significa que você vai lutar contra aquilo, que você vai ser uma pessoa temente a Deus. Por quê? Amar a Deus, quando Jesus Cristo fala em João 15... não é simplesmente você ficar falando assim, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, porque um papagaio também amaria Jesus, era só você treiná-lo. Amar Jesus significa que você é uma pessoa obediente, que você obedece e guarda os mandamentos dele. Quando a gente fala em mandamentos, mais uma vez, a Bíblia nos aponta um padrão moral que é de Deus. A Bíblia nos aponta, inclusive, pecados bem específicos e nem sempre, né, as pessoas falam assim, mas não está na Bíblia isso. Irmão, se a Bíblia fosse listar todo o pecado que o ser humano pode ali, vamos dizer, cair, não ia ter papel no mundo que ia dar conta de um livro. Tá? Porque o ser humano ele sempre consegue ali fazer várias coisas que desagradam a Deus. Mas a Bíblia mostra princípios, que é só você quebrar esse princípio, a gente vê que aquilo é pecado, tá? E é bem interessante, porque em alguns meios estão falando algumas coisas, ou estão aí chegando em algumas conclusões de coisas que, na verdade, não necessariamente é um pecado, tá? Porque até aqui a gente vai ler, e esse eu quero ler, que é João, primeira carta de João. Essa eu quero ler porque esse é bem importante, tá? Que foi uma referência aqui que até o livro deu. E é 1 João, no capítulo 3, verso 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aí aqui, ó, 5. E bem sabeis que ele manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Olha o que o verso 6 fala, que foi aquilo que a gente comentou, desculpa. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu e nem o conheceu. Então, eu citei 1 de Pedro, mas esse texto aqui, ele também é bastante claro. Tá? E quando a gente fala em pecado, é aí onde eu ia entrar também num ponto aqui. Não, pode ir. Vai. Tá tempo. Quando eu falo em pecado, existe alguns pensamentos e algumas linhas que elas estão interpretando, tá? Ou estão falando pecado que na verdade assim não existe. Por exemplo, uma coisa que eu vi uns tempos desses falar, se você não está
debaixo da bênção de Deus, significa que você está em pecado. Aí você fica olhando e falando assim, poxa, mas que frase genérica. O que é estar na bênção de Deus? Certo? Vamos lá. Paulo. Então, Paulo estava na bênção de Deus? Estava. Poxa, passou por naufrágio, foi picado por cobra, apanhou. Então, assim, você vê que é uma coisa bem genérica. Mas aí a pessoa colocou num contexto em que a gente pôde entender. E foi num contexto de ter filhos, tá? Então ele olhou e falou assim, ter filhos é uma bênção. Ok, concordo, é uma bênção ter filhos. Se você não tem filhos, significa que você não está na bênção de Deus, logo você está em pecado. Aí você olha e fala assim, segura um pouquinho aí, irmão. Espera um pouco. Quer dizer então que a pessoa que não tem filho, ou não tem a quantidade de filhos que você considera muito, está em pecado? Porque aqui, João está falando sobre a questão da transgressão da lei. Jesus olha e fala que aquele que tem os mandamentos e o guarda, esse é o que ama. Sim, ter filhos é uma bênção, mas não é porque você não tem filhos ou você tem pouco filho que significa que você está em pecado. E isso está crescendo em ambientes de teologia considerada boa, a tal ponto em que as pessoas olham e falam assim, se você usa um método contraceptivo, logo você está em pecado. Aí você fala assim, Acabou de virar católico romano. Você entendeu? Isso que eu ia falar. Você acabou de virar um católico, né? E assim, um católico bem fervoroso, porque geralmente são os católicos bem fervorosos que dizem isso, tá? Os católicos que são mais de leves, eles não se importam tanto com isso. Agora você pega um católico assim, que ele é bem fervoroso, que é aquele cara que vai na missa frequentemente, não só em casamento, né, como é a grande maioria, ele vai pensar assim. Então assim, olha aquilo que você está falando. É que nem, por exemplo, preguiça. Você ser preguiçoso, no sentido assim, a preguiça que estão falando é uma preguiça de provérbios, é vagabundagem, é você não querer trabalhar. Não é aquela pessoa que trabalhou a semana inteira, chegou no sábado e falou assim, nossa, cara, hoje eu não quero fazer nada. Né? Hoje eu, sei lá, vou só sentar com minhas pernas pro alto aqui e vou ficar lendo alguma coisa, vendo um videozinho, né? Uma coisa assim. Não é isso. Tá? Então, as pessoas pegam e falam assim, bom, se você é um preguiçoso, ou seja, se você não dá conta do seu trabalho, da sua casa, do seu filho, disso, daquilo, se o seu carro está sujo, logo você é um preguiçoso. Se você é um preguiçoso, é pecado. Então, assim, irmãos, a gente tem que entender muito bem essa questão do pecado. E eu acho que esses textos que falam sobre transgressão da lei, sobre a gente guardar os mandamentos, sobre a gente olhar para aquilo que a Bíblia diz que realmente transgride a lei e realmente aquilo que ofende a Deus é um pecado. E não só às vezes o que a gente acha que é certo ou que a gente pratica na nossa vida é um pecado, porque senão ele ia falar assim, bom, eu acho que se as pessoas trabalham, né, um trabalho que não é home office, ou seja, que não fica em casa, é um pecado. E aí eu começo a criar teologia em cima desse monte de bobagem que eu posso falar. Então, essa questão do pecado, e quando a gente fala pecado, principalmente nas redes sociais, a gente vai ter que tomar um cuidado muito redobrado. Prestem atenção nas pessoas que vocês escutam, porque é muito difícil a gente não escutar alguém na internet. É muito difícil, tá? Muito difícil. Mas prestem atenção no que essas pessoas estão falando e prestem atenção no que elas encaram e lidam como pecado. E o que eu estou falando é dentro de teologia considerado boa. Tá? Não é uma pessoa que você olha e fala assim, poxa, esse aí, né, não tem muito estudo, esse aí não lê muito a Bíblia, dá para ver que, né, infelizmente ele está passando longe ali da palavra. Não, gente. São pessoas consideradas boas, tá? Que acabam colocando fardos ou criando teologia aonde não existe. E aí, vamos ali para o final, na página 136, no primeiro, segundo, terceiro, ali onde começa portanto, que ele vai dar uma finalidade ali. Alguém pode ler, por gentileza? Portanto, página 136. Portanto,
devemos guerrear, lutar contra nós mesmos e vigiar. As obras da carne são bem conhecidas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essas coisas não devem mais fazer parte das nossas vidas. Como novas criaturas em Cristo, devemos ser guiados como Espírito de Deus e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Pelo contrário, devemos viver uma vida espiritual que reflete amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e concupiscências. Então, encerrando aqui, irmãos, um crente, alguém que é alcançado por Cristo, ele não vive segundo as suas concupiscências. O que é a concupiscência? Essa inclinação, é esse desejo em fazer o mal. O desejo de fazer o mal e o desejo de pecar sempre vai existir na nossa vida por causa da nossa carne. Mas agora a gente tem uma consciência de que nós somos regenerados e nós somos um só com Deus através do Espírito Santo. E Ele é que nos capacita para ser uma pessoa que vença esses nossos desejos. Como a irmã ali leu, trazendo todos esses outros frutos para a nossa vida e fazendo com isso uma verdade, tanto a ser falada como a ser vivida. Tá? Porque existe uma frase que fala assim: pregue a Cristo, se possível, com palavras. E aí as pessoas olham e falam assim: poxa, tá vendo? Significa que eu tenho que ter uma vida, né, que mostre a Cristo que é uma verdade e, se possível, usar palavras. É aí onde o pessoal ele distorce um pouquinho, porque está dizendo assim, para dizer também com palavras, porque naquele contexto as pessoas falavam muito de Cristo, mas não viviam Cristo. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E tem que ter também isso, irmãos. Nós somos cristãos. Nós vivemos uma vida obediente a Deus. E quando nós erramos, nós pedimos perdão e nós vamos lutar com todas as nossas forças para não fazer aquilo novamente. Lembrando de palavras de Jesus: se o teu olho ele te escandaliza, ou seja, se ele te faz pecar, arranca ele e pum, atira para longe. Porque é muito melhor você entrar no reino do céu sem aquele olho do que você ir para o inferno com o corpo inteiro. O que Jesus Cristo está falando? Se alguma coisa te faz pecar, passa longe, tira, arranca pela raiz, não deixa. É isso que um cristão ele vai buscar ali na sua conduta de vida. Amém? Bom, deixa eu só colocar alguns tópicos importantes. Veja, lá no começo da aula, quando o Erasmo falou, leu aquele texto sobre o homem exercer domínio, o que acontece, irmãos? Como filhos de Deus, nós temos autoridade, como sacerdotes, no nosso ministério de oração, de combater o bom combate. Então, sempre que você vê algo que não fecha com a palavra, sempre que você vê uma situação que não está desagradando, o seu papel qual que é? É se levantar como alguém que tem domínio e orar, em nome de Jesus. Entendeu? Seja enfermidade, seja pessoas fora do caminho, seja um filho nas drogas, seja um bairro que só tem bagunça, só tem coisa errada. Veja, você é o embaixador de Cristo. Então você está revestido de autoridade para orar. É seu papel orar. Nunca se esqueça disso. Tem essas papagaiadas de batalha espiritual, irmãos, mais simples. Você vê alguma coisa que não fecha com a palavra, ora. Entendeu? Agora, quem vai resolver como vai acontecer é Deus. Outro detalhe, a questão do texto que a irmã Adriane leu. A questão das obras da carne e o fruto do Espírito. Irmãos, em Cristo, quando nós fomos salvos, nós recebemos uma espécie de uma vacina contra o pecado. O que é essa vacina? É o habitar interior do Espírito Santo. Então, o que acontece? Existe poder suficiente em mim
para vencer o pecado. O pecado na vida do crente tem que ser um escorregão. Como que eu faço isso? A melhor maneira, eu me encho da palavra, eu venho para culto, eu levo uma vida de oração, eu levo uma vida de jejum, porque o jejum quebra a carne. Entendeu? Os crentes, principalmente de origem reformada, têm um erro muito grave, não jejuam. Não sei de onde se tirou isso. Entendeu? Se eu sou um crente que sigo a história bíblica, eu vou buscar jejuar. Por quê? Porque existem momentos na minha vida em que eu tenho que quebrar a carne, porque senão a carne toma conta. Entendeu? Então, assim, começa a se liberar para tomar posicionamento prático contra o pecado. Vai falar o que não deve, morde a língua. Melhor maneira de não pecar, você vai falar besteira para sua esposa. Você faz assim, copo d'água ungido. Não pode engolir. Quando você pensar em falar besteira, quem domina a sua língua? É o Espírito Santo do Senhor ou sua natureza pecaminosa? A gente faz a brincadeira do copo d'água ungido, mas é verdade. Se eu tomar um copo d'água segurar, não vou falar besteira. Percebam? Vocês têm nós cristãos temos uma responsabilidade de buscar a santidade. Não abaixe o preço. O que você vê por aí na igreja não é padrão. Padrão é aquilo ali que ele acabou de ler. Entenderam? Outro detalhe. Cuidado com essa história da boa teologia reformada. Teologia é bom. Mas tem reformado por aí que nem crente parece. Se fosse mostrar os grandes heróis da fé, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, esse pessoal, essa turma que veio antes de nós, os caras olhavam e falavam, peraí, isso é o quê? Isso aí não é ser crente, não. Entendeu? Então, assim, cuidado. A boa teologia é apoio para uma vida piedosa, uma vida de quem anda em santidade, uma vida de quem teme a Deus. As duas coisas têm que caminhar juntas. Orem sobre isso, parem para pensar como vocês têm vivido e busquem do Espírito Santo um estilo de vida compatível. Amém?